E aí, corredores, tudo bem? Chegamos na nossa aula 23. 23 aulas com muito conteúdo pesado. E hoje eu vou falar sobre cadência na corrida. Vou tentar explicar um pouco sobre o que é uma boa cadência, se tem importância e tirar alguns mitos disso. Se você está começando a correr agora, provavelmente você escutou pouco falar ainda sobre cadência. Daqui a algum tempo a gente conversa e você vai perceber que muitos falam com muita frequência sobre cadência e gera uma preocupação do que é a cadência. Basicamente, a cadência é quantos passos a gente dá por minuto, ou seja, o número de passos que eu dou por minuto, né? Se eu contar só numa perna, digamos 80 passos por minuto, e aí se eu contar as duas, 160, 180, 200 passos por minuto, tá? Então, durante a corrida, a gente faz a nossa passada mais ampla, mais curta, né? Tem uma frequência maior ou menor de passada, e isso aumenta a nossa cadência. Então, quando nós aumentamos a nossa velocidade, as nossas pernas elas vão ter que se movimentar mais rápido. É lógico. Então, aumenta de alguma forma essa cadência, a quantidade de passos que eu vou dar. A cadência ela é uma métrica que frequentemente a gente usa, né? E as pesquisas usam ela como uma forma de tentar analisar, compreender o desempenho. As pesquisas mais recentes que eu tenho lido sobre isso, eles sugerem que talvez nós tenhamos estado muito preocupados em atingir uma cadência-alvo. E isso não é tão importante. A cadência tem a sua importância, mas ela não é tudo. Tá? Então, embora nós queremos ou tentamos usar a cadência como uma métrica de desempenho, talvez nós precisamos olhar para outras áreas. A cadência de corrida ela é afetada por muitas coisas. Então, eu tenho 1,76 m. Não sou muito alto. A minha cadência recebe influência por conta da minha altura. Se você tem 1,80 m, 1,90 m, o teu comprimento de membros inferiores é maior do que o meu. Se você tem 1,54 m, os teus membros inferiores são pequenos e a tua cadência vai ser diferente. Tá? A quantidade de passos que você dá por minuto vai ser diferente. A nossa composição corporal, ou seja, se eu sou mais magro, mais gordo, se eu tenho mais gordura, se eu tenho mais músculo, se eu sou mais pesado ou mais leve, influencia. O meu estilo de corrida também influencia. O tipo de treino que a gente está fazendo influencia. Então existem vários elementos que eu preciso levar em conta para analisar a cadência. E aí, apontar, minha cadência é de 160, ela está ruim. A minha cadência é de 190 e ela está muito alta. Nem sempre é isso que pode acontecer. Então, quando eu olho para uma prova, por exemplo, uma corrida, no início da prova, no primeiro quilômetro, a tua cadência pode ter um formato, uma quantidade. Mas lá no final, outra. Porque eu vou estar cansado, vai ter mudança de mecânica. E se você não assistiu a aula que fala de mecânica de corrida, vai lá e assiste a aula. Para a gente entender isso. Então a nossa cadência, ela é importante. Mas o mais importante que você precisa saber hoje é que cada um de nós tem o seu estilo próprio de corrida. E ao invés de eu pensar em ter, talvez, sempre a mesma cadência, olha onde a gente está chegando, hein? Ao invés de eu pensar em eu ter sempre a mesma cadência, de 160, 180,
200? Já tomou tua água hoje? Ao invés de eu pensar em ter sempre a mesma cadência, eu preciso pensar em correr com cadências perdão, de forma diferente. Dependendo do tipo de treino que eu faça, dependendo do momento que eu estou. Então, como a cadência ela pode receber influência por vários fatores, o comprimento da tua passada, a amplitude da tua passada, perdão, afeta consideravelmente a minha cadência. Afinal, a tua velocidade de corrida simplesmente é a combinação de dois fatores. A cadência mais rápida ou menor da minha passada com o comprimento da minha passada. Velocidade é esse jogo entre o comprimento da passada e a cadência da passada. Quanto mais rápido eu quero correr, mais cadência eu vou precisar ter e uma amplitude maior da minha pisada. Portanto, dois corredores, eu e você, podemos estar correndo lado a lado, na mesma velocidade, com cadências diferentes. Ah, Ricardo, a tua cadência é 192, a minha é 171. A sua é melhor que a minha? Não. Não existe nada, e depois eu vou falar sobre isso, que indique algo melhor ou pior. Um corredor tem uma cadência rápida, ou pode ter uma cadência rápida em passos curtos. Ou um outro corredor pode ter uma cadência lenta em passos longos. E tá tudo bem. Independe, porque você já entendeu que eu e você somos diferentes. Embora todos tenhamos uma cadência e um passo, né? Uma amplitude natural, pelas nossas características, e a gente vai gravitar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos nessa nossa cadência de corrida. Pode haver uma vantagem em eu encurtar um pouco o meu passo, principalmente na parte da frente, do ângulo de ataque, onde eu vou colocar o pé no chão. Tá? Encurtar um pouco essa passada da corrida para aumentar a cadência. Porque geralmente a gente pensa em uma cadência geral para todo mundo, mas não há uma cadência recomendada para todos. Ricardo, mas eu li na internet que fala sobre 180, o número cabalístico e mágico da corrida, que todo mundo, ou 90% das pessoas falam que para nós corrermos bem, temos que ter uma cadência de 180 passos por minuto. Tá? Então, as pesquisas mostram que não há uma cadência recomendada para todos. Durante décadas, e aí eu faço a meia-culpa, eu fui um desses que, quando comecei a ensinar corrida, eu falava sobre os ditos 180 passos por minuto. Mas a gente vai estudar, vai aprender. Então, durante décadas, os professores de corrida ensinavam que uma cadência ideal seria 180 passos por minuto. Significa que cada pé bate no chão 90 vezes a cada minuto. Cada pé bate no chão 90 vezes a cada minuto. Ricardo, mas da onde surgiu essa ideia? Da onde alguém criou essa ideia dos 180 passos? Então nós temos um treinador bem conceituado, Jack Daniels, tem livro, né, do Jack Daniels de corrida, e ele foi um treinador dos atletas durante a Olimpíada de 1984. Possivelmente alguns aqui nem tinham nascido ainda, né? Então, lá na arquibancada, o Jack Daniels, ele trabalhava com os seus atletas e ele ficou analisando os corredores, né? Enquanto eles passavam ali na pista,
Ele ficava analisando e contando, olha só que loucura. E ele percebeu que os melhores atletas tinham uma cadência de pelo menos 180 até 200 passos por minuto. E se os atletas de elite têm uma cadência de 180 a 200, significa que para eu treinar os meus atletas ou para eu ser atleta e correr bem, eu preciso ter essa cadência. E isso gradualmente foi se tornando como uma referência com os treinadores, com quem ensinava a corrida e para os atletas. E até hoje, incrivelmente até hoje, nós temos que furar essa bolha de falar que o 180 não é o ideal para todos, tá? Essa noção, com o passar dos anos, né, e com as pesquisas que nós temos, principalmente nos últimos 5, 10 anos, a gente conseguiu desmistificar isso, tá? E os estudos mostram que há naturalmente alguma variação na nossa cadência, porque somos diferentes. Do mesmo jeito que, em função da nossa personalidade, nós somos diferentes, cada um de nós é um ser único, mágico, lindo, maravilhoso, com as limitações e suas grandezas. Da parte mental. Da parte física, como é que nós vamos nivelar todo mundo do mesmo jeito se uma pessoa tem 2 metros e a outra tem 1,50 m? Depende de uma série de fatores, como eu falei, a altura, a primeira. Mas também sobre a mecânica da corrida, que é um outro elemento importante, que nós vamos correr todo mundo basicamente do jeito diferente. Ninguém corre absolutamente igual e nem precisa, porque não somos robôs. Se nós olharmos, por exemplo, a Bridget Kosgei, que é recordista de maratona, ela corre toda errada. Do ponto de vista de estética, de olhar e falar assim, como é que é a corrida dela. Ela corre cruzando o braço, ela tem um ombro para cima e um para baixo, as pernas delas, o joelho dela bate, faz um valgo dinâmico, que você olha ela correndo e fala assim, caraca, como é que essa mulher corre? Ela bate recorde mundial. Ela aterriza com o calcanhar e não com o médio pé, e todo mundo fica assim, meu Deus, ela não poderia fazer isso. Ela faz muito melhor que eu e provavelmente você. E aí a cadência dela não é 180, é 150, 145, porque cada um de nós temos isso diferente. E nós aprendemos a correr. E mudar isso nem sempre é necessário. Então, se o número de 180 é uma diretriz aproximada, será que existe algum benefício em eu correr próximo de 180? Sim. Sim, por quê? Porque é tudo sobre o comprimento da passada. A amplitude da passada. Quanto mais amplitude de passada você tiver à frente, menor ou pior vai ser a sua mecânica de corrida. Ou seja, dar passos mais curtos e rápidos faz você um corredor mais eficiente. Você gasta menos energia. E principalmente você reduz o impacto nas articulações. Então, meu querido, minha querida, amanhã, se você for treinar, para e analisa, ou pede para alguém te filmar como é que está o teu passo. E se você tiver com uma passada muito ampla lá na frente, aterrissando com o calcanhar, não importa se você vai aterrissar com o calcanhar lá na frente, ou mais perto da linha do centro de gravidade do tronco, um pouco à frente da linha do tronco, você não vai conseguir pisar bem embaixo. Mas tenta diminuir um pouco essa amplitude. Esse overstriding, né, que seria a gente esticar a perna mais à frente, o que faz a gente aterrissar com o calcanhar, tá? Gera um tempo maior de contato com o chão, porque eu tenho que fazer isso aqui, ó, tum, para sair, né? Tum, para sair. Embora, meu corredor, atacar com o calcanhar não seja ruim, tá? E esse é outra área, outro debate, né, onde muita gente condena atacar com o calcanhar, pisar com o calcanhar para depois com a ponta, do mesmo jeito que a gente caminha, né?
muita gente condena e diz que é lesivo, tá? A gente tem que ter cuidado com isso, mas se sabe que o ataque excessivo com o calcanhar causa um impacto gigante. Portanto, encurtar o passo, não para trás, tá? Para frente, encurtar a passada na frente, trazendo o teu ângulo de ataque, onde você encosta o pé pela primeira vez no chão, mais próximo da linha do tronco, do teu centro de gravidade, pode reduzir o risco de lesões e significa que você não vai estar ativando demais os músculos da perna. Ah, Ricardo, então se eu diminuir a amplitude de passada, diminui o risco de lesão? Sim, por quê? Porque eu vou ter uma diminuição de tempo de contato, de impacto e tudo mais. Mas também porque eu reduzo o nível de ativação muscular na minha perna. E quando eu encurto o meu passo, tá? Diminuo essa amplitude da passada, vai ser mais fácil aumentar a cadência na corrida. Embora, como eu falei, os 180 não precisem ser o alvo, ou o teu alvo, o meu alvo, tá? Mas pode ser uma boa referência à medida dos 180 quando você começa a trabalhar na tua cadência e no teu comprimento de passada. Porque eu não posso querer que você corra igual ao Kipchoge, né, o recordista Kiptum, que desbancou o Kipchoge. Eu não posso querer que você corra igual a eles, porque eles são eles, eu e tu somos nós. Então, realmente, a cadência ela tem a sua importância, tá? Mas a cadência ela é menos importante do que muita gente acha, do que muitos posts de redes sociais mostram. Como eu fui falando até agora, a cadência de 180 ela é uma referência que foi usada com base em análises práticas. Mas a literatura mais recente sugere que focar na cadência como um fator principal na sua corrida é um erro brutal. Brutal. Tem uma pesquisa que foi publicada em 2018 e depois eu vou deixar ela disponível para quem quiser. Foi uma pesquisa que o Dr. Jeff Burns fez. Jeffrey Burns, né, um pesquisador da corrida. Ele estudou 25 finalistas de uma corrida de 100 km em 2016, lá em Alcarazes, na Espanha. E ele descobriu que a cadência desses 25 atletas, desses 25 finalistas, né, os 25 melhores nessa prova de 100 km, a cadência varia demais. A cadência varia muito. Na ordem de 155 a 203, então é um negócio gigante, tá? E parte dessa variação toda, de 155 a 203 passos por minuto, variava em decorrência do peso e da altura, tá? Do peso e da altura. Quando ele analisou a cadência, né, de todos esses, ele descobriu essa variação e olha, com os 25 melhores, e aí ele foi tentando reduzir isso, né? Ele pegou só os 5 melhores, né, do primeiro ao quinto lugar. E ele descobriu que aquela variação, né, de 155 a 203, 205, que seja, também acontecia, né, com do primeiro ao quinto, ou muito próximo disso. Então, quando a gente olha os melhores atletas, não tem um valor próximo para todo mundo, porque depende de alguns fatores, tá? A mais alta e a mais baixa cadência, elas acabam entrando dentro, né, de um grupo ali, de um número que é muito amplo, Então, ter uma cadência mais rápida, uma cadência mais lenta, não necessariamente faz dos profissionais corredores melhores.
Qualquer um de nós pode ter uma cadência entre 150 e 200 e correr bem ou correr mal. Então, olha só, tenha em mente que a cadência não vai dizer se você é melhor ou pior. Eu tenho que ter uma cadência mais alta. Existem alguns benefícios de você monitorar a tua cadência, né? De você olhar para a tua cadência, tentar diminuir a amplitude de passada, aumentar a frequência da pisada, principalmente pela prevenção de lesão. A cadência ela é uma maneira atingível de a gente conseguir mudar a nossa corrida de forma muito, muito simples. Simplesmente eu diminuir a amplitude de passada, aumentar a quantidade de passos que eu dou. Tá? Então, para aqueles que são atletas profissionais, que não querem ter uma lesão, vale sim muito a pena mudar essa amplitude da pisada, aumentando a cadência. Porque eu vou diminuir a possibilidade de ter lesões. Ora, então se para um atleta que faz 2 treinos por dia isso é importante, seguiu a linha? Eu que faço 2 treinos na semana, eu posso me beneficiar também de ter uma cadência minha e aumentar um pouquinho. É isso aí. Não vai ser o 180, pode ser o 150, pode ser o 160. Mas essa é a linha de raciocínio. Os passos mais curtos e rápidos da cadência na corrida tornam o movimento mais eficiente, minimizando algumas lesões. Porque um passo mais equilibrado, ele reduz o impacto nos joelhos e nos quadris. Uma cadência ajustada melhora a nossa performance. Quando a gente aprende a nossa cadência de corrida, isso leva a uma economia de corrida. Eu vou ser mais econômico. Sabe o teu carro quando está bem regulado? Quando você bota um combustível bom, ele está bem reguladinho, fez todas as revisões, ele se torna mais econômico. Isso se aplica para a cadência. Eu tendo uma cadência boa para mim e aumentando um pouquinho na ordem de 5 ali, 10%, eu vou ter uma economia de corrida. Eu vou me tornar mais eficiente, eu vou utilizar melhor o oxigênio que eu coloco para dentro do meu corpo. E à medida que a gente melhora a cadência, melhora a nossa absorção de oxigênio, a gente corre melhor, corre mais. E com isso eu protelo ao meu cansaço, a minha fadiga. Mas, à medida que eu treino e eu vou cansando, a técnica de corrida, ela vai embora. Vai embora, porque quanto mais cansado eu estou, menos controle motor eu tenho. Isso é importante para as pessoas que são mais velhas, que usam óculos, que correm, tá? Os idosos que correm. Se você é idoso, saiba que o cansaço, ele muda a nossa forma de rastreio visual. Então a gente quanto mais cansado a gente fica, a nossa visão vai se tornando em túnel. Eu vou perdendo a acuidade visual de amplitude e a minha visão vai ficando restrita a alguns pontos. E aí eu preciso ter alguns cuidados em relação a isso, porque pode gerar queda, pode gerar mudança de percepção. Então vamos lá, um idoso que sai para correr, uma pessoa, né, que tenha 65, 70 anos, e eu conheço alguns que correm com essa idade, tem que ter algum cuidado depois de um estágio de fadiga, porque a gente perde controle motor. E aí até para subir no meio fio, eu vou perder capacidade de visualização, de entender, de sinalizar qual altura eu preciso colocar no meu pé para subir o meio fio. Isso pode levar a uma queda, porque, como eu falei, fadiga alta, controle motor baixo. E aí a gente precisa se adaptar naturalmente a esses processos todos.
Depois que você começa a correr, e se você já corre, você tem um relógio que aponta a tua cadência, tá? Que você consegue terminar o treino e ver como é que foi a tua cadência ao longo do treino, ou durante o treino. O meu, por exemplo, eu consigo ajustar ele para eu vendo a cadência instantânea. E aí, quando eu consigo ter isso, eu consigo perceber rapidamente os ajustes que eu tenho que fazer. Se não, eu posso pedir para alguém me filmar, me visualizar, eu posso usar essas percepções. Tá? Também posso usar a percepção de esforço para ver se eu estou me esforçando mais ou menos na cadência, mas é importante a gente ter esse domínio, saber que existe a cadência, que não existe um número mágico, que eu preciso diminuir um pouquinho a amplitude do ângulo de ataque do meu pé para aumentar um pouquinho a minha cadência. Tá? E se eu não tenho relógio, eu não tenho condições nenhuma, mas eu tenho um telefone, eu tenho um fone de ouvido, eu consigo instalar, tá, alguns aplicativos. Tem, por exemplo, o Tempo Run, se não me engano. Depois eu deixo o aplicativo para vocês também. Que ele é um metrônomo. Metrônomo, você vai ajustar lá quantos bips você quer por minuto e ele vai dando os batimentos por minuto. Bip, 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 e você tem que pisar no ritmo do metrônomo. Tá? Do mesmo, como se fosse assim, ó, a cada palma você tem que dar um passo. Entendeu? O metrônomo vai ficar apitando pip, 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 para você ajustar a tua cadência, tá? Com base nos sinais. Ô Ricardo, você tá doido. Eu não vou botar um pip, 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 pip no meu ouvido. Não tem problema. Música. Aqui na nossa playlist do Mind Run temos música. Tá? Tem uma playlist com músicas de alta frequência. E aí a gente consegue pegar músicas com frequências bem altas, de 160, 170, 180, para seguir no ritmo da música. Bacana isso, né? É motivante, é legal e eu acabo ajustando a minha cadência com base na música. Só não vai colocar uma música muito calma ali na metade que vai dar aquela bad, vai escorrer aquela lágrima do lado aqui, vai diminuir a cadência, tá? Tô brincando, cada um vai com as suas músicas. Pegou isso então? Então, se você não quer colocar um metrônomo para a sua corrida, coloca uma música. Ricardo, mas vamos lá. Então eu fiz uns testes ali, fiquei contando a minha cadência e ela está em 150. 150. E aí eu quero tentar subir um pouco. Quanto que eu tenho que subir? Vamos lá. Ninguém vai sair de uma cadência de 140, 145, 150 para 190, 200. O incremento, o aumento que a gente precisa ter é na casa de 5 a 10% em cada vez que eu quiser mudar a minha cadência de corrida. Por que isso? Para que se torne confortável. Porque aumentar demais vai te fadigar demais, vai mudar muito a tua mecânica e você não vai estar ajustado para isso. Então, do mesmo jeito que quando a gente pensa em aumentar o volume de treino, se você caminha 40 minutos em um treino, no outro treino você não pode caminhar 60, 70 minutos, você tem que caminhar 45, 50 minutos. Um aumento de 5 a 10% de tempo ou de distância em cada treino. Tá? Isso é o que a ciência preconiza como sendo mais seguro para você. Se você já treina, já faz 5, 10 quilômetros confortavelmente, não inventa a moda de correr 16, 18, 20. Um aumento de 8 quilômetros de uma vez só. Você vai quase dobrar o que você faz de treino. Isso aumenta os teus riscos de lesão. Tá? Então vamos ser conscientes nisso. Do mesmo jeito que eu não posso aumentar minha cadência em 20, 30 pontos. Né? Sair de 140 para 190. Então eu vou aumentar 5%.
mas eu vou ser consistente nesse ajuste até chegar naquela cadência que eu considero ideal. Agora, tem alguns pontos que são importantes em relação a isso, que, primeiro, eu preciso gerar autoconhecimento. Se você já é um corredor experiente, você tem mais ou menos como funciona a sua cadência. Basta você conseguir monitorar ela em alguns treinos. Tá? Porque funciona assim. Eu sei que a minha cadência é 155, 170 em uma velocidade mais lenta e 185, 195 numa velocidade mais alta. É assim que eu funciono. Ricardo, mas a cadência não vai ser sempre a mesma? Não. Num treino de tiro de 50 metros, a cadência vai passar de 210. Mas num treino regenerativo, onde eu vou correr 50 minutos no ritmo leve, a minha cadência tende a ser menor. Então eu vou ajustar a minha cadência com base em todos esses fatores que estão relacionados com o treino. Eu ajusto uma cadência para mim, com base na minha altura, no meu peso, na minha composição corporal, na forma que eu corro. E eu vou rearranjando ela com base nos treinos que eu faço. Então, apesar de muita gente falar que a tua cadência tem que ser 180, mesmo assim ela não vai ser 180 sempre e ela não vai ser 180 para todos. Em geral, uma cadência numa corrida mais rápida, em passos mais curtos, vai ser uma cadência maior. Do mesmo jeito que uma cadência mais rápida, com passos mais curtos, ajuda a economia de corrida e diminui o nosso risco de lesão. Lembra também que diferentes tipos de treino exigem diferentes tipos de cadência. Correndo uma subida é muito diferente de um percurso que você está descendo. Um treinamento para uma maratona, que envolve treinamentos mais longos, tem uma característica de cadência de um treinamento para uma prova de 5 km, que é uma explosão. Chega e dá-lhe. Ao invés de a sua cadência ser mais alta, em alguns momentos a tua cadência precisa ser baixa. Lembrei agora de quando eu fazia corrida de montanha. Estava lá subindo, caminhando um morro, ou tentando descer correndo, para que ia importar a cadência? Zero. Importava eu me segurar nas árvores para não cair. E aí eu posso, em alguns casos, nem considerar a cadência. Eu posso me concentrar em outras áreas do desempenho na corrida, como por exemplo a percepção do esforço. Não importa a cadência. Se o teu esforço estiver muito alto, provavelmente você não chega no final do treino ou da prova. Ou me concentrar na zona de frequência cardíaca. Eu quero correr nessa zona de frequência cardíaca. Não importa o pace, não importa a cadência. Mesmo vou estando com um passo mais curto para evitar a lesão e tudo mais, não importa a cadência. Vou treinar pela velocidade, é outro marcador. Vou treinar pelo pace, vou controlar o pace. Eu só controlo nos meus treinos pace, o ritmo que eu faço para correr 1 km. E aí eu marco ali, o treino é 4h30. Dane-se a cadência, porque o meu marcador de desempenho é o pace. Então existem várias maneiras de a gente controlar a nossa performance que não a cadência. E hoje você viu nessa aula que eu desmistifiquei completamente a ideia errada da cadência de 180. Se você der um Google aí, colocar cadência ideal para o corredor, tu vai ver 180. Tu vai ver a quantidade de gente que fala sobre 180, mas não faz o menor sentido.
ser tudo igual para todo mundo, porque todos somos diferentes. É um marcador interessante? Sim. Pode ser utilizado? Pode. Existem marcadores melhores? Com toda certeza. Com toda certeza. Então essa aula de hoje veio para desmistificar esse 180, essa cadência, aquela coisa que a gente precisa controlar. É um marcador importante? Sim e não. Sim e não. E agora que você sabe disso, desencana. Desencana. Presta atenção em outras coisas que são, talvez, bem mais importantes. Valeu? Bons treinos. Lembra sempre, treinou, venceu. Valeu!